Marina mal conseguia acompanhar o marido, seguindo seus passos com dificuldade. Gregório segurava firme sua mão, puxando-a com tanta força que parecia que estavam terrivelmente atrasados para algum compromisso. Greg, pelo menos diminui o passo. Deixe eu recuperar o fôlego, pediu Marina, respirando com esforço. Quase uma hora antes, eles haviam estacionado o carro à beira de uma floresta pitoresca, ponto de partida para o que deveria ser uma caminhada romântica entre o casal. Aguenta só mais um pouco, já estamos quase lá, respondeu Gregório, virando-se rapidamente para ela. Não podemos parar agora. Precisamos chegar antes de anoitecer. Como é que a gente vai conseguir voltar para casa no escuro? Marina levantou a cabeça, tentando observar a paisagem ao redor, mas o ritmo acelerado da caminhada não permitia que ela prestasse atenção nos detalhes. De todos os lados, uma muralha densa de árvores altas o cercava. Pouco depois, ela percebeu que a floresta parecia escurecer rapidamente. A mata de pinheiros absorvia a luz, e logo Marina teve a sensação de que uma névoa cinzenta e opaca começava a envolvê-los. Greg, chamou ela, hesitante. Você tem certeza de que estamos indo na direção certa? Parece que a gente já entrou fundo demais na floresta. Gregório parou abruptamente, virou-se e passou o braço sobre os ombros dela. Claro, minha bobinha, disse ele, sorrindo. Eu já tinha colocado as coordenadas no GPS do celular. A clareira está a 200 metros daqui. Encontrei esse lugar na semana passada, quando voltava de uma viagem a trabalho. Só que, do ponto onde eu estava, dava para chegar a pé. Explicou Gregório. Por aqui, é mais fácil. Marina, esforçando-se para enxergar na penumbra, fitava o rosto do marido, ouvia sua voz tranquilizadora e tentava acreditar que ele realmente queria salvar o casamento. Claro, o método escolhido por Gregório para tentar uma reconciliação era bastante original. Um piquenique em plena floresta, numa clareira isolada e florida. Talvez fosse exatamente assim que Gregório quisesse demonstrar a força de seus sentimentos. Marina queria acreditar nisso. Afinal, eles haviam vivido juntos por quase 6 anos. Se, algumas semanas atrás, alguém tivesse lhe dito que ela aceitaria adiar o divórcio, Marina teria apenas rido. A situação entre eles estava péssima. Até pouco tempo, Marina se preparava para enfrentar uma das fases mais difíceis de sua vida. Gregório insistia na divisão de bens e a humilhava, insinuando que ela sairia do tribunal praticamente sem nada. No entanto, alguns dias atrás, tudo mudou drasticamente. De repente, Gregório começou a pedir perdão, dizendo que havia cometido muitos erros e que havia repensado sua postura em relação à família. Me dá uma última chance, eu te imploro, disse ele, ajoelhado diante dela. Eu vou provar que o que sinto é verdadeiro. Foi então que Gregório propôs aquele passeio romântico na natureza. Considere, se quiser, como nossa última noite juntos, murmurou ele, abaixando os olhos. Mas, se depois disso você decidir cancelar o divórcio e me der a oportunidade de corrigir tudo, eu juro que serei o homem mais feliz do mundo. Para Marina, aquele comportamento foi, no mínimo, inesperado. Mas, por mais magoada que estivesse, decidiu dar ao marido uma última chance. Pensou por um momento e acabou aceitando, pedindo apenas que o piquenique fosse adiado para o final de semana. Marina trabalhava como professora de artes para o ensino fundamental e não queria faltar ao trabalho no meio da semana. O que você quiser, meu amor, disse Gregório, beijando as mãos dela. Acredite, este dia vai mudar tudo entre nós. Eu juro. Quando Marina aceitou tentar recomeçar, sentiu seu coração estremecer. Nos dias que antecederam o piquenique, ela parecia viver num estado de inquietação constante. Gregório, por sua vez, comportou-se quase de maneira exemplar. Não se atrasava no trabalho, nem provocava pequenas discussões, algo que, ultimamente, vinha acontecendo com frequência. Como gerente de uma grande empresa comercial, Gregório era muitas vezes obrigado a ficar no escritório após o expediente. Relatórios e checagem de documentos faziam parte da sua rotina havia anos, e Marina sempre foi muito compreensiva com isso, até o momento em que a situação começou a prejudicar gravemente o casamento. Mais tarde, ela pensaria muitas vezes que a falta de tempo dedicado à família foi, no fim das contas, o fator fatal que, ano após ano, começou a destruir o relacionamento dos dois. Com o tempo, a rachadura entre eles só aumentou. No início,
Eram apenas pequenos desentendimentos e mal-entendidos, que logo evoluíram para acusações mútuas, depois para longos períodos de conflito, dias em que mal se falavam, até que, por fim, se tornaram inimigos declarados. A situação chegou a tal ponto que Gregório passou a culpá-la por absolutamente tudo, desde contratos perdidos, supostamente por culpa de ligações inoportunas dela, até por sufocá-lo com reclamações constantes sobre falta de dinheiro. Mas que diabos te levou a esse shopping? Gritava ele. Vive reclamando que não tem dinheiro e sai por aí gastando feito louca. Eu precisava comprar um casaco para o Pedro, justificava Marina. Ele está crescendo rápido, o antigo já não serve mais. Gregório apenas ergueu as mãos, irritado. E o que eu tenho a ver com isso? A ideia de adotar esse moleque foi sua. Claro, ter um filho de verdade não era o seu destino, né? E agora eu é que tenho que sustentar um filho que nem é meu? Marina mal conseguia conter as lágrimas ao ouvir aquelas palavras. De fato, ela já tentava engravidar há muito tempo. Quase 3 anos haviam se passado em tentativas frustradas de encontrar um tratamento eficaz para o problema. Até que, um dia, ao ler uma pequena notícia na internet, encontrou uma história que mudou tudo. Um grave acidente envolvendo 3 carros havia ocorrido na estrada, e a maioria das vítimas morreu no local. Entre elas estavam os pais de um garotinho que, por milagre, sobreviveu ao acidente sem ferimentos graves. A reportagem informava que Pedro, assim se chamava o menino de 7 anos, havia sido encaminhado para um orfanato local. Marina sentiu que aquela história precisava de um final feliz para o menino. Decidiu, então, adotá-lo. Gregório, embora não demonstrasse entusiasmo, concordou, permitindo que Marina registrasse o menino apenas em seu nome. No entanto, com o passar do tempo, o pequeno Pedro passou a irritar cada vez mais o marido. Gregório não aceitava dividir a atenção da esposa com o filho adotivo. O que mais o incomodava era a ideia de ter que sustentar aquela criança até a maioridade. Gregório, o Pedro é nosso filho, tentava explicar Marina. É normal que os pais comprem roupas e brinquedos para os filhos. Eu não entendo por que você reage desse jeito. Gregório lançou-lhe um olhar irritado e ergueu o dedo indicador. Sempre a mesma coisa com você, disse num tom de reprovação. Se não fosse essa sua ideia idiota de adoção, eu poderia ter dedicado mais tempo ao meu novo projeto. Sabia que o diretor queria me oferecer a chefia de toda a rede regional? Mas isso exigiria viagens constantes, novas oportunidades. E sabe o que ele me disse? Gregório a fulminou com um olhar acusador. Não vou sobrecarregar o seu pequeno cérebro limitado, continuou Gregório com sarcasmo. O diretor disse que me ofereceria essa vaga com prazer, se eu não tivesse uma criança pequena para cuidar. Ele enfatizou a palavra ambos ao explicar que, na opinião do diretor, uma criança exige a atenção constante de ambos os pais, e lançou a Marina um olhar carregado de expectativa. Marina concordou lentamente. Mas o seu diretor está absolutamente certo, respondeu. Nós dois trabalhamos, e sozinha eu não conseguiria lidar com tudo. Ser pai ou mãe não traz apenas benefícios sociais, também é uma responsabilidade séria. Achei que você entendia isso quando aceitou a adoção. Gregório balançou a cabeça, num gesto de sarcasmo. Meu Deus, para quem eu estou tentando explicar? Revirou os olhos. Com você é impossível conversar. Você nunca me entendeu. Todos os meus objetivos sempre foram besteira para você. Você só atrasa o meu crescimento e a minha carreira. Ele gritava, cuspindo palavras de raiva, enquanto Marina permanecia parada diante dele, sentindo-se profundamente humilhada. As lágrimas continuavam a escorrer pelo seu rosto, mas agora não eram apenas de mágoa, eram também de indignação e fúria. Se para você é tão insuportável ficar conosco, então vá embora. Ninguém está te prendendo, gritou ela, sem conseguir se conter. O quê? Ironizou Gregório, estreitando os olhos como uma serpente. Está me sugerindo o divórcio? Marina não conseguiu responder. Sentia que, se falasse mais alguma coisa, desabaria completamente. Naquele dia, ela precisou reunir toda a força que ainda lhe restava para se acalmar e recuperar o controle. Trancou-se no quarto e não permitiu que Gregório se aproximasse até que estivesse segura de que conseguiria conversar sem perder a compostura. Marina sabia que não podia continuar daquela forma, mas também não queria tomar uma decisão precipitada, forçando um divórcio no calor da raiva. Descendo para o primeiro andar da casa,
preparou-se para tentar ter uma conversa calma com o marido e resolver, tanto quanto possível, o mal-entendido entre eles. No entanto, ao se aproximar da cozinha, ouviu Gregório conversando com alguém por videochamada. A princípio, pensou que fosse algo relacionado ao trabalho. Mas a voz do outro lado da linha era nitidamente feminina. Ursinho. Não sei, acho que já passou da hora de você cortar esse nó e abandonar de vez a sua perua. Marina, sem acreditar no que ouvia, encostou-se na parede e espiou discretamente pela porta. Seu choque aumentou ainda mais ao ver, no tablet de Gregório, a imagem de uma mulher morena e atraente, e para piorar, seminua. Beatriz, precisamos ser cautelosos, dizia Gregório. Cada passo precisa ser bem pensado. E depois, como isso vai parecer diante do meu chefe? Se eu simplesmente largar minha família assim, vai parecer muito normal, exclamou Marina, irrompendo na cozinha de repente. Num impulso, ela arrancou o tablet das mãos de Gregório e o atirou com força contra o chão de mármore. Você ficou maluca? Berrou Gregório, ajoelhando-se para pegar o aparelho, desesperado. Em segundos, o rosto dele ficou vermelho como um tomate. O que você fez, sua idiota? Gritou ele. Você quebrou meu tablet de trabalho. Lá estavam todos os documentos, os e-mails. Eu vi, respondeu Marina, olhando para ele com um sorriso triunfante. Vi seus e-mails de trabalho, e também a sua amante, para quem você provavelmente escreve dali. A paciência de Marina estourou como uma enorme bolha de sabão. Ela explodiu, suas emoções transbordaram sem controle. Então é assim que vocês me chamam pelas costas? Eu e aquela sua devassa, perua, galinha choca? Ótimo! Agora você finalmente terá a liberdade que tanto queria. Cala a boca, sua imbecil! Ameaçou Gregório. Não me tira do sério. Ainda bem que o Pedro está na escola e não ouviu essa tua loucura. Mas Marina não se calou. Cruzou os braços e lançou ao traidor um olhar desafiador. Engraçado. Agora você lembra que tem um filho, né? E você? Não sente vergonha? Há quanto tempo você está com aquela mulher? Meio ano? Um ano? Você alguma vez pensou em me contar? Ou ia continuar me humilhando, me ofendendo, e depois se divertindo nos braços daquela vulgar? O rosto de Marina ardia em fúria. Ela não pretendia mais tolerar o desprezo com que vinha sendo tratada. E já que você lembrou do Pedro, pode ter certeza, nós vamos nos virar muito bem sem você. Antes nenhum pai do que um pai mesquinho e traiçoeiro como você. Sem dizer uma palavra, Gregório se levantou bruscamente. Jogou o tablet quebrado no lixo e virou-se para a esposa, encarando-a em silêncio. Os olhos de Gregório brilhavam com ódio. Cala essa boca, disse-lhe num tom baixo, mas ameaçador. Ou eu mesmo vou calar. Tenta, retrucou Marina, erguendo a mão para impedi-lo. E eu faço questão de contar ao seu diretor quem você realmente é. Naquele momento, Marina sentia muito medo, mas sabia que, se não enfrentasse Gregório agora, continuaria em silêncio, engolindo humilhações e ofensas uma atrás da outra. A traição havia sido o golpe final, impossível de ignorar. Melhor, pensava Marina, enterrar esse casamento de uma vez do que esperar que ele apodreça e me cause ainda mais dor no futuro. Sai desta casa, gritou ela, apontando para a porta de entrada. Amanhã mesmo eu vou dar entrada no divórcio. Agora você está livre. Corre para sua amante. E nunca mais se aproxime de mim ou do meu filho. Ouviu bem? O rosto de Gregório se deformou num sorriso sinistro. As chamas diabólicas continuavam a dançar em seus olhos. Não esperava isso de você, mulherzinha, rosnou ele. Mas tem um problema. Eu não vou sair desta casa. Ela é tão minha quanto sua. Quero divórcio. Ótimo. Mas saiba de uma coisa. Eu vou te esmagar feito um inseto. Você e esse seu filho adotivo não vão ficar com absolutamente nada. Pelo tom de voz e pelo olhar ameaçador, Gregório deixava claro que estava disposto a levar a briga até o fim. Mas Marina não quis se rebaixar. Sem prolongar aquela cena horrível, subiu em silêncio para o quarto. Desde então, quase 2 semanas se passaram. Nesse período, Marina deu entrada sozinha no pedido de divórcio e ficou esperando, em vão, que o marido fizesse o mesmo. Para seu desagradável espanto,
Gregório não tinha nenhuma pressa. Marina não sabia que toda aquela encenação de ameaças tinha sido apenas uma tentativa de assustá-la. Gregório era mesquinho e calculista demais para dividir, de bom grado, até mesmo o pouco que haviam construído juntos em quase 6 anos de casamento. Após refletir melhor, ele percebeu que gastaria mais dinheiro contratando bons advogados do que, de fato, conseguiria receber. Entre os bens da família estavam uma casa grande, onde eles agora conviviam numa guerra silenciosa. Um bom carro registrado no nome de Gregório, mas comprado com o dinheiro dos dois. E ainda uma quantia considerável numa conta conjunta, suficiente para viver confortavelmente por pelo menos 1 ano. Gregório sentia verdadeiro pavor só de imaginar que todo aquele patrimônio, que considerava fruto exclusivo do próprio esforço, pudesse ser dividido igualmente, ou, pior ainda, que a maior parte ficasse com Marina, já que, após o divórcio, ela seria vista como mãe solteira. Essa perspectiva o fez mudar de ideia rapidamente. No fim das contas, Gregório passou a querer reverter a situação e tentar reconquistar a confiança da esposa. No dia em que propôs o piquenique da reconciliação, Gregório jurou, com toda a convicção, que havia terminado o caso com o amante e que agora seu coração e sua alma pertenciam apenas a Marina e ao filho. Marininha, com a Beatriz acabou tudo, dizia ele com fervor. Eu percebi com quem troquei você. É inacreditável como pude ser tão cego. Ela só queria o meu dinheiro. E eu, me deixei levar pela aparência. Vendo a desconfiança evidente nos olhos de Marina, Gregório decidiu jogar seu trunfo. Tirou do bolso aquilo que considerava seu maior argumento. Neste verão, vamos viajar juntos para o litoral. Eu, você e o Pedrinho. Você quer? Eu prometi levar vocês há tanto tempo, mas sempre adiava. Você dizia que não queria se envolver com nosso filho, disse Marina, encarando-o diretamente. Por que mudou de ideia? Gregório desviou o olhar por um instante, tentando inventar rapidamente uma resposta. Logo uma grande ideia lhe veio à cabeça. Mari, você não vai acreditar, mas eu preciso dizer, começou ele, esforçando-se para parecer comovido. Quando eu ficava sozinho no escritório, nas noites frias e vazias, percebi. Eu não tenho herdeiro. Para quem estou lutando? O que pode ser mais importante do que a família? Gregório balançou a cabeça como se estivesse sinceramente arrependido. Marina, eu sei, provavelmente fui um péssimo pai para o Pedro. Mas isso vai mudar, eu juro. A grossa camada de gelo que Marina havia formado ao redor do próprio coração começou, de leve, a rachar. Seus olhos foram se enchendo de sombras, e Gregório, percebendo isso, abraçou-a com força. A gente vai consertar tudo, meu amor. Vamos consertar tudo. No instante seguinte, sentiu o corpo de Marina estremecer silenciosamente, tomado por lágrimas contidas. Enterrando o rosto nos cabelos macios da esposa, Gregório sorriu vitorioso. Ela havia caído direitinho na armadilha. Pronto, já estamos quase lá, disse ele, conduzindo Marina até uma clareira meio vazia, tomada por vegetação alta e densa. Já chegamos? Perguntou Marina, apertando os olhos para tentar enxergar melhor na penumbra. Olha ali, respondeu Gregório, deixando-a passar na frente e empurrando-a levemente pelas costas. Marina soltou um gemido ao perceber que, de repente, seus pés estavam completamente encharcados. O que é isso, Gregório? O que está acontecendo? Virou-se, assustada, para o marido. Ele, em resposta, recuou alguns passos, afastando-se visivelmente do ponto onde ela estava. Gregório? Marina o encarou, sem entender. Tentou dar um passo para trás, mas suas pernas já estavam afundadas em uma massa esverdeada e pegajosa. Foi só então que percebeu o cheiro insuportável de água podre. Meu Deus! Isso é um pântano! Você me trouxe para um pântano! Gritou em pânico. A cada segundo, ela afundava mais naquela água gelada. Logo, a lama cobria seus tornozelos. No instante seguinte, já alcançava suas coxas. Me ajuda! Estendeu os braços para o marido. Por favor, não me deixe aqui. Gregório, olhando para a esposa que se afundava, apenas sorriu com crueldade. Eu te prometi que esse dia seria inesquecível, disse ele. Vamos resolver todos os nossos problemas de uma vez, continuou, em tom lento. Aqui mesmo, sem juiz, sem divórcio, sem divisão de bens.
Marina olhava para o marido, que zombava dela, com os olhos arregalados de puro horror. Nem no pior dos pesadelos ela poderia imaginar que Gregório fosse capaz de tentar se livrar dela, e de forma tão cruel. Estava claro, não haveria audiência nenhuma. Ela simplesmente afundaria, apodreceria naquele pântano infernal e desapareceria sem deixar vestígios. Gregório, eu imploro, me tira daqui, suplicava Marina, tentando manter o corpo o mais imóvel possível para retardar o afundamento. Eu te dou tudo o que você quiser. Só não faz isso. Não comete esse erro. Você vai se arrepender, vai carregar isso para sempre. Mas Gregório apenas balançou a cabeça, lentamente. Seus olhos brilharam na penumbra, e por um instante Marina teve a sensação de que ele estava tomado por algum tipo de demônio interior. Me perdoa, Marininha, disse ele com falsa compaixão. Mas não posso agir de outro jeito. Você envenenou a minha vida. Agora vai pagar por isso. Ela sentiu a lama fria alcançar seu peito. Foi então que, de repente, algo vibrou no bolso interno de sua jaqueta. O celular. Maldição! Sussurrou Gregório entre os dentes. Começou a se mover, inquieto, pisando com cautela enquanto olhava ao redor, cada vez mais nervoso. Enquanto isso, Marina, com mãos trêmulas, tentava pegar o telefone. Quando finalmente conseguiu segurá-lo, viu quem estava ligando. Era o filho. Pedro! Conseguiu gritar Marina ao atender. Mas, no instante seguinte, um soco violento atingiu sua mão. O celular voou longe e caiu com som abafado em alguma parte do pântano. Marina ouviu um som repulsivo de bolhas, o aparelho afundava, e ela sabia que o mesmo destino a aguardava em breve. Acabou, querida, disse Gregório com voz gélida. Apenas aceite. Tente pensar em algo bom. Ouvi dizer que isso ajuda antes da morte. Você não vai sair impune disso, respondeu Marina com firmeza. Se eu morrer agora, juro que vou voltar e atormentar você e a sua boneca do outro mundo. Você nunca vai ter paz, Gregório. Tá me ouvindo? Mal ela terminou de dizer essas palavras, um estalo estranho ecoou vindo da mata, atrás de Gregório. Uma sombra de medo passou pelo rosto dele. Ele se virou, assustado. Por alguns segundos, Gregório tentou enxergar algo no escuro. Mas, quando o barulho de galho seco se repetiu, lançou um último olhar para Marina e saiu correndo em direção à estrada. Marina, em choque com tudo o que acontecia, fez uma última tentativa, gritou com toda a força que ainda tinha. Socorro! Alguém me ajuda, por favor! Socorro! Sua voz foi ficando cada vez mais rouca. A água já chegava quase até o seu queixo. Desesperada, Marina mantinha os braços erguidos o mais alto que podia, lutando pela própria vida. Foi então que ouviu novamente o som de galhos se partindo sob os passos de alguém. O som se intensificou, e para a imensa surpresa de Marina, a próxima coisa que viu foi um focinho canino simpático se aproximando rapidamente. Do meio da floresta surgiu uma bela cadela de pelagem marrom, uma mistura de collie com vira-lata. A cadela correu em direção a Marina, latiu alto e começou a correr ao redor do pântano, puxando as mangas da jaqueta da mulher com os dentes, tentando desesperadamente trazê-la de volta à superfície. Cassie! Cassie! Onde você está indo? O que você achou aí? Ouviu-se uma voz infantil chamando a cadela. Logo depois, surgiu uma menininha. Marina calculou que ela devia ter uns 8 ou 9 anos. A garota carregava uma pequena cesta nas mãos e tinha uma mochila com alças finas nas costas. Moça, o que a senhora está fazendo aí? Perguntou, assustada, ao ver Marina naquele estado. Por favor, me ajuda, pediu Marina, com a voz rouca de tanto gritar. Eu me perdi. Mentiu, para não assustar a criança. Você tem telefone? Consegue chamar os bombeiros? A menina balançou a cabeça negativamente. Eu não tenho telefone. Lá em casa só tem um, e ele tá com meu pai. Mas eu vou te ajudar. Sem perder tempo, a garota começou a juntar todos os galhos que encontrava ao redor. A cadela continuava puxando Marina pela roupa, impedindo que ela afundasse completamente. No instante em que a situação se tornava crítica, a menina, com um grito alto, exclamou. Pega! Gritou a menina, lançando no pântano um feixe de galhos curtos, mas firmes. Marina apoiou as mãos na improvisada jangada e começou a ajeitar rapidamente os galhos,
tentando criar uma base sobre a qual pudesse se firmar e tirar ao menos parte do corpo da água. Assim que conseguiu se erguer um pouco, a garota correu até ela e começou a puxá-la com toda a força. A cadela também ajudava ativamente. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, Marina já estava deitada a alguns metros da maldita lama, sem acreditar que ainda estava viva. Ao seu lado, a cadela peluda girava alegremente, demonstrando seu jeito bondoso e companheiro. A dona do animal, enquanto isso, examinava com um olhar crítico o conteúdo da pequena cesta. Marina olhou para o céu e viu as primeiras estrelas surgindo na imensidão lilás escura do entardecer. Obrigada, disse ela sinceramente para a menina. Se não fosse você e sua amiga, eu teria morrido. A garota observou atentamente com seus lindos olhos e então abriu um sorriso gentil. Não foi nada, respondeu, acenando com a mão. Eu e a Cassie passamos aqui quase todo dia. A gente colhe ervas e frutinhas silvestres. Sério? Espantou-se Marina. Sim, confirmou a menina, concordou com a cabeça. Depois eu e meu pai vendemos tudo na feira da roça. É disso que a gente vive. Marina se surpreendeu ao saber que a menina vivia com o pai em um lugar tão afastado, sem sinal de civilização, sem nem mesmo uma conexão decente. Mas preferiu não comentar nada, para não entristecer a criança. Marina havia sobrevivido, mas agora enfrentava outro problema. Durante o tempo que passou afundada na lama do pântano, sua roupa ficou completamente encharcada. Ela tremia de frio e sentia um calor febril começando a se espalhar pelo corpo. Vamos para minha casa, propôs a menininha, que, como Marina logo descobriu, se chamava Cristina. E seu pai? Ele não vai se zangar? Perguntou Marina, por precaução. Ela sabia muito bem que, do jeito que estava, não conseguiria chegar nem sequer à estrada. Se tentasse atravessar a floresta à noite, morreria congelada sob alguma árvore ou sucumbiria a uma febre provocada pela lama. Não se preocupe, disse Cristina, balançando a cabeça e sorrindo novamente. Meu pai só parece bravo. Na verdade, ele é muito bom. Cassie, pra casa, chamou a menina, assobiando para a cadela. Guiadas por Cristina, seguiram em direção à casa dela. Caminharam por cerca de meia hora até chegarem a uma pequena, mas sólida cabana de madeira. Era um lugar muito tranquilo, e provavelmente bonito durante o dia, embora Marina tivesse dificuldade de perceber isso agora, pois a escuridão já dominava a floresta. Então, se perdeu, foi? Perguntou, de maneira pouco acolhedora, o homem que as recebeu na porta. Seu nome era Estevão, além de morador local, também era conhecido como curandeiro da região. E nem se preocupou em olhar o mapa, continuou ele, lançando a Marina um olhar desconfiado. Não sabia que essas áreas são, digamos, nada amigáveis. Naquele momento, Marina queria desaparecer de vergonha, mas não tinha para onde ir. Sabendo que não tinha outra escolha, ela decidiu contar toda a verdade ao curandeiro. Depois de ouvi-la com atenção, Estevão pediu que ela aguardasse e se afastou até a pequena cozinha, onde sua filha estava preparando chá quente para a hóspede. Com um pressentimento ruim, Marina seguiu discretamente até perto da cozinha e conseguiu ouvir a conversa. Cristina, o que foi que você aprontou dessa vez? Quem foi que trouxe para dentro de casa? Ralhou Estevão. Ela pode até ficar aqui até amanhecer, mas assim que o sol nascer, você deve levá-la até a estrada. Depois, que ela resolva a vida dela. Mas, pai, ela está doente. Contestou Cristina. Como a gente vai deixar ela sair assim, com febre? E além disso, o senhor ouviu a história dela. A senhora Marina passou por uma coisa horrível. Não podemos virar as costas para ela. Estevão apenas balançou a cabeça em resposta. Essa mulher não pode ficar aqui. Ela é uma estranha. Que consiga uma carona e volte para a cidade. A gente não sabe quem ela é de verdade. Ou você quer que, de novo, te chamem de bruxinha na escola? Esqueceu porque a gente se mudou para cá. No meio daqueles outros, não tinha lugar para nós. Marina tossiu alto, anunciando sua presença. Estevão se virou para encará-la. Marina baixou os olhos, e com voz firme, disse: acredite, eu não quero trazer problemas para vocês. Mas eu não posso voltar para a cidade agora. Pelo menos, não enquanto eu não encontrar uma solução para lidar com o meu marido. Ele está com meu filho, o Pedro. Ele só tem 9 anos,
continuou Marina, com a voz embargada. Eu tenho medo de que o Gregório use ele como refém se descobrir que eu ainda estou viva, completou. Ao falar do filho, ela viu um brilho de compaixão surgir nos olhos de Estevão, mesmo que ele tentasse manter uma expressão de indiferença, como se os problemas daquela mulher da cidade não o comovessem. Com muito esforço, Cristina conseguiu convencer o pai a permitir que Marina ficasse ali por alguns dias. Em troca, Marina prometeu que não seria um peso para eles, ajudaria no que fosse possível. Cristina lhe ofereceu uma infusão quente de ervas, preparada para estabilizar a febre e expulsar a doença de seu corpo. Para sua surpresa, logo depois Estevão voltou para a sala, trazendo um pequeno feixe de roupas femininas nas mãos. Isso era da minha esposa, disse ele, com a voz neutra, entregando-lhe as peças. Você precisa se trocar o quanto antes que a doença se agrave. Muito obrigada, agradeceu Marina, pegando as roupas, uma calça larga de algodão, uma camiseta e uma camisa de flanela quente. Ela sentiu o rosto corar ao ouvir de quem aquelas roupas haviam sido. Percebendo o constrangimento dela, Estevão acrescentou, como se adivinhasse seus pensamentos. Fique tranquila. A Keila já faleceu faz tempo. Foi logo depois que a Cristina nasceu. O coração dela simplesmente parou. Os médicos disseram que foi o esforço do parto. Ela não resistiu. Marina não sabia o que dizer. Ficou em silêncio. Sentiu uma compaixão sincera por Estevão, e o homem pareceu, aos poucos, se abrir um pouco mais. Mais tarde, quando a hóspede já havia se trocado e estava de roupa seca, Estevão a chamou para tomar mais um chá na cozinha. Sentando-se ao lado dela, Estevão falou em voz baixa e tranquila, começando a contar sua difícil história. Você deve achar que eu sou um bicho do mato, um selvagem, disse ele. Mas existe um motivo para eu agir assim. Muita gente do meu passado me provou que fazer o bem pode ser muito prejudicial para nossa saúde. Estevão contou que, muitos anos antes, trabalhava como médico, especialista em diagnósticos, numa clínica particular. Era muito talentoso, e graças aos seus diagnósticos precisos, muitos pacientes receberam um tratamento correto a tempo. Foi mais ou menos nessa época que conheceu sua futura esposa. Nós tínhamos acabado de casar, éramos tão jovens, lembrou ele. Keila trabalhava como ilustradora em uma editora infantil. As crianças adoravam, principalmente os desenhos que ela fazia de peixinhos, bichinhos. Uma sombra triste passou pelo rosto do homem. Um dia, veio até mim, para uma consulta, o novo chefe da Keila, contou ele. Um rapaz novo, cheio de si, que tinha acabado de assumir o departamento dela na editora. Ele tinha problemas sérios no fígado, mas achava que era só cansaço e excesso de cigarro. Eu o encaminhei para o especialista certo. E quando os exames chegaram, Estevão suspirou. Eu quase comecei a fumar também, de tão nervoso. Resumindo, ele precisava de uma cirurgia urgente, e cada dia era crucial. No começo, ele não acreditou muito, mas depois acabou aceitando se internar no hospital. E o que aconteceu? Perguntou Marina, com cuidado. Ele não sobreviveu? Muito pelo contrário, sobreviveu sim, respondeu Estevão, com um sorriso amargo. Só que, azar o meu, ele viu a Keila no corredor da clínica. Antes disso, eles nem se conheciam. Assim que o desgraçado se recuperou, começou a perseguir minha mulher, fazendo de tudo para chamar a atenção. Mandava flores, dava ingressos de teatro. Marina continuava em silêncio, esperando que ele prosseguisse. Naturalmente, minha esposa me contou tudo. Entre nós nunca houve segredos. Eu então fui até aquele sujeito e expliquei, bem claramente, que se ele chegasse perto da minha mulher outra vez, teria novos problemas de saúde. Mas ele, Estevão fez uma pausa amarga. Em vez de recuar, resolveu se vingar. Ele fez uma denúncia falsa, dizendo que eu atendia pacientes sob efeito de drogas. Claro que não era verdade, mas ele plantou um pacotinho com pó no meu consultório, e a polícia nem se deu ao trabalho de investigar direito. Estevão contou que, embora seus exames de sangue não tenham apontado a presença de substâncias proibidas, o tribunal, mesmo assim, o condenou, acusando de posse de drogas. A clínica onde trabalhava imediatamente se afastou dele, revogando sua licença de médico. Se não fosse pela Keila, continuou Estevão, com tristeza. Ela vendeu quase tudo o que tínhamos para pagar um bom advogado. Se não fosse por ela,
eu nunca teria saído da cadeia. Fui solto incondicional depois de 3 anos, concluiu Estevão, encerrando seu relato. A Keila me esperou. E nós recomeçamos tudo do zero. Só que, como médico, nunca mais consegui trabalho. Quem ia querer contratar um especialista com ficha criminal? Marina sentiu uma compaixão verdadeira pelo homem. Ela sabia muito bem como era perder tudo de uma hora para outra e ficar cara a cara apenas com o próprio destino. Então foi por isso que você veio para cá? Virou um eremita? Deduziu ela. Estevão concordou com a cabeça. Comecei a me interessar por homeopatia, pelo uso de ervas medicinais. Pensei, já que não podia mais trabalhar com remédios químicos, por que não tentar usar os presentes da própria natureza? A Keila gostou da ideia também, acrescentou ele. Naquela época, ela já tinha deixado a editora. Trabalhava como vendedora numa loja comum. Ela nunca conseguiu superar o fato de que, na profissão dela, existissem pessoas tão baixas. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então, Estevão continuou, com um tom mais suave, como se estivesse abrindo seu coração. Depois da morte da minha esposa, fiquei sozinho com a Cristina. Foi muito difícil. Talvez eu tenha me tornado um pouco selvagem nesse tempo. Mas espero que você me entenda, continuou Estevão. É difícil confiar nas pessoas depois que te jogam na lama e te impedem de exercer a profissão que você amava. Marina apenas sorriu e disse que não guardava mágoa nenhuma dele. Nesse instante, Cristina entrou correndo na cozinha. Papai já contou para a senhora como aqui é legal? Perguntou, animada, olhando para Marina enquanto abraçava o pai, que estava sentado ao lado dela. Eu também quero ser médica quando crescer, igual ao papai, disse Cristina, empolgada. Só ainda não sei se quero cuidar de pessoas ou de bichos. Os 3 riram juntos, e Marina quase pôde sentir na pele como aquele riso quebrou toda a tensão que havia no ambiente. Ela contou à menina que trabalhava como professora de artes em uma escola, e até se ofereceu para dar algumas aulas, para que a pequena pudesse aprender a desenhar seus animais preferidos no papel. Uau! Seria incrível! Exclamou Cristina, entusiasmada. Marina prometeu que poderiam começar já no dia seguinte. Depois, sugeriu a Estevão que colocasse a filha para dormir. Após hesitar um pouco, ele concordou. Só lê para ela um pouquinho antes de dormir, pediu ele. Tem uns livros na estante, ilustrados pela mãe dela, ainda quando era viva. Marina concordou em silêncio e seguiu a menina até o quarto. Naquela mesma noite, Gregório voltou para casa com o coração batendo acelerado de excitação. Ainda não conseguia acreditar que havia conseguido realizar seu plano, livrar-se da mulher que tanto desprezava. Incrível! Vibrava ele interiormente. Finalmente, sem divórcio, sem advogados caros, e todo meu dinheiro vai continuar comigo. Ah, liberdade! Que sensação maravilhosa! Tomado pela euforia, Gregório ligou para a amante para compartilhar a boa notícia. O único incômodo que ainda restava em sua vida era o garoto que ele já há tempo sonhava em mandar embora. Mas, por enquanto, Gregório ainda não tinha encontrado uma maneira de se livrar do garoto sem chamar atenção. Achava, porém, que logo resolveria isso. Ah, que problema mais fácil de resolver, disse Beatriz com segurança, assim que Gregório compartilhou suas dúvidas sobre o menino. É só inventar que o Pedrinho tem algum tipo de deficiência mental e mandar ele para um internato especializado, de onde nunca mais vai sair. Você não acha isso cruel demais? Perguntou Gregório, ainda hesitante. Cruel? Riu Beatriz, com um brilho malicioso nos olhos. Quer que eu te lembre o que você acabou de fazer? Tá me falando de crueldade justo você, que se livrou da própria mulher com as próprias mãos? Comparado a você, eu sou a personificação da bondade. Beatriz explicou que, se eles pagassem e acertassem com a direção do internato, encontrariam facilmente algum diagnóstico grave para o menino. Depois disso, o tratamento seria tão pesado que, em pouco tempo, ele acabaria praticamente virando um vegetal. Assim, nada mais impediria os 2 de viverem livres. Gregório pensou por alguns instantes e acabou concordando. No final das contas, por que ele deveria se preocupar com o destino de um órfão que nem era seu filho de verdade? Foi nesse momento que Pedro entrou repentinamente na sala. O menino, sonolento, tinha visto pela janela que só o pai havia saído do carro, e não a mãe.
Isso deixou muito preocupado. Onde está a mamãe? Perguntou ele, esfregando os olhos. Ela prometeu trazer flores e folhas do piquenique para mim. Eu até liguei para ela, mas a ligação caiu. Onde ela está? Gregório, imediatamente, se desconectou dos pensamentos sombrios e desligou a conversa com o amante. Abriu um largo sorriso e tentou acalmar o garoto. Não se preocupe, amigão, disse, dando tapinhas no ombro de Pedro. Sua mãe já vem. Ela quis ficar um pouco mais no bosque porque viu uma família de cervos. Resolveu desenhá-los, por isso ainda não voltou. Pedro olhou com evidente preocupação. Mas como assim? Já está escuro lá fora. Como ela vai voltar sozinha? Foi então que Gregório percebeu que não seria tão fácil se livrar das perguntas do menino. Decidiu, então, adotar um tom mais firme. Eu já disse para você se acalmar. Falou em voz baixa, mas num tom severo. Se eu tô dizendo que ela já volta, então é porque é verdade. No fim das contas, para onde mais ela iria? Ignorando a ansiedade do garoto, Gregório mandou de volta para o quarto, dizendo que ele precisava dormir cedo, pois tinha aula no dia seguinte, e estava se preocupando à toa. Enquanto subia a escada, sentiu o olhar de Pedro cravado em suas costas, cheio de desconfiança e receio. O menino estava genuinamente assustado com o desaparecimento da mãe, especialmente depois daquela ligação estranha e abrupta. Gregório sabia que, para que a história do sumiço parecesse convincente, ele mesmo deveria procurar a polícia. Assim, quando as buscas fossem iniciadas, poderia facilmente se passar por um marido desesperado, arrasado pela perda trágica da esposa. Após aguardar o tempo adequado para esse tipo de situação, Gregório foi até a delegacia e registrou o desaparecimento. Antes disso, com a frieza de um verdadeiro profissional, eliminou todos os vestígios da presença de Marina no carro que haviam usado para ir à floresta. Também apagou do celular, do computador e da agenda qualquer menção ao piquenique. Quanto a Pedro, Gregório planejava explorar a instabilidade natural da percepção infantil. Se o investigador perguntasse ao menino se ele tinha visto a mãe naquele dia, Gregório pretendia afirmar que o enteado sofria de uma ligação emocional doentia com ela, e que, por isso, via Marina em todo lugar. Afinal, pensava ele, quem a polícia acreditaria mais? Em um pai honesto e angustiado, ou em uma criança histérica, ainda por cima adotada? Todos sabem, refletia Gregório, que órfãos são propensos a mentir para se beneficiar. Para ele, a resposta era óbvia. O investigador colheu seu depoimento e prometeu iniciar as buscas o quanto antes. Gregório então apresentou uma versão bem ensaiada dos fatos. Naquela manhã, teria levado Marina até uma loja de materiais de construção, pois ela queria comprar ferramentas para o jardim nos fundos da casa. Depois, voltou sozinho para casa. Como Marina demorou a retornar, tentou ligar para ela, mas a ligação não foi atendida. Pouco depois, o telefone dela ficou fora de área. Desde então, não teve mais notícias da esposa, e como marido preocupado, decidiu acionar a polícia. Apesar dos esforços da equipe policial, que vasculhou uma área ampla da cidade e dos arredores, as buscas por Marina foram totalmente infrutíferas. Marina, que havia decidido se esconder por um tempo na cabana de Estevão, acompanhava as notícias por um velho televisor. Em um dos telejornais, ela viu Gregório dando entrevista à imprensa, com uma expressão dolorida no rosto, falando sobre o quanto estava sofrendo. Está sendo muito difícil dar qualquer declaração agora, disse ele, com a voz pausada, apertando teatralmente um lenço nas mãos. Tudo o que posso dizer é que minha amada desapareceu, e agora só me resta rezar para que ela volte. Quando os jornalistas, quase em coro, suspiraram de pena, Gregório continuou. Não é só por mim, vocês entendem, disse, fazendo uma pausa dramática. Tem também o Pedro, meu filho adotivo. Ele sente muita falta da mãe. Não sei se o menino vai suportar essa perda. Claro que estou tentando dar a ele segurança, esperança de que a mãe vai voltar. Mas... Gregório se calou, lançando um olhar supostamente devastado para a câmera. Os jornalistas começaram a bombardeá-lo de perguntas, mas ele não respondeu a nenhuma. Com um olhar sombrio, abandonou rapidamente a coletiva. Canalha! Sussurrou Marina, revoltada, encarando a tela. Finge ser um pai exemplar e um marido arrasado. Mas eu sei quem você é de verdade, um assassino.
E não foi só Marina que assistiu àquela entrevista quase heróica do pobre pai desesperado. Dona Maria, sua sogra, também achava toda aquela história muito estranha. Algo dentro dela dizia que seu filho, tão astuto, tinha alguma culpa no desaparecimento da nora. Gregório já havia reclamado da esposa muitas vezes, mas não era só isso que a fazia desconfiar. Antes de se aposentar, Dona Maria foi coordenadora na mesma escola onde Marina lecionava. Conhecia bem a nora do ambiente profissional e estava certa de que pessoas tão responsáveis e corretas como Marina não desapareciam sem deixar rastros. Dona Maria nunca desejou o mal da nora. Em muitas brigas do casal, sempre tendia a defender Marina, buscando a verdade. Decidida a esclarecer suas suspeitas, foi até a casa do filho. Assim que chegou, levou Gregório até o escritório, nos fundos da casa, para conversarem longe dos ouvidos de Pedro. "Vamos lá, meu filho", disse ela, encarando-o com firmeza. "Me conta o que aconteceu de verdade. Não pense que eu vou acreditar nessas histórias de desaparecimento misterioso. Onde está a Marina?" perguntou Dona Maria, sem rodeios. Gregório apenas deu de ombros, fingindo inocência. "Como é que eu vou saber? Por que você não acredita em mim? Você viu a entrevista. Estou tão preocupado quanto você, se não mais. Ela é minha esposa." Dona Maria balançou a cabeça com firmeza. "Para com isso. Eu te conheço muito bem, Gregório. E justamente por isso sei. Se as coisas fossem como você diz, você estaria em casa o tempo todo, cuidando do Pedro. Não estaria por aí, andando de braços dados com aquela tal Beatriz, frequentando bares e festas." Gregório a olhou sem saber o que responder. Diante do silêncio do filho, Dona Maria foi direta. "O que foi? Achou que eu não sabia da sua amante? Você ainda conhece muito pouco a sua mãe. Além disso, eu vi vocês dois ontem no shopping. Você não parecia nem um pouco um viúvo arrasado." O rosto de Gregório imediatamente ficou vermelho. Sem conseguir manter a máscara de marido exemplar, ele explodiu, irritado. "Então agora tá me espionando? Pois fique sabendo, estou com a Beatriz. E era de se esperar. Nós nos amamos. Quanto a Marina, não sei onde ela está, e para ser sincero, pouco me importa. Vai ver tá por aí, pegando um solzinho com o amante dela. Já pensou nisso, mãe?" Dona Maria o encarava, chocada. Foi naquele momento que, pela primeira vez na vida, sentiu vergonha do homem que criou, um verdadeiro monstro. Sem forças para continuar aquela conversa, ela se despediu e foi embora, profundamente abalada. Ainda naquela noite, decidiu agir. Entrou em contato pelas redes sociais com alguns antigos alunos seus, agora adultos, trabalhando como investigadores particulares, e marcou um encontro para a manhã seguinte. Sentados num café, Dona Maria mostrou a eles uma foto de Marina e fez seu pedido. "Essa história é muito pessoal para mim, meninos", disse ela, emocionada. "A Marina não é apenas uma jovem desaparecida. Ela é minha nora, e uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza de que tem algo errado nessa história", afirmou Dona Maria com firmeza. "Vamos tentar", respondeu um dos detetives. "Mas já aviso, não será um caso fácil. Pode levar tempo. E a senhora precisa estar preparada para a possibilidade de que sua nora não esteja mais viva. Não quero assustá-la, mas, geralmente, se uma pessoa não é encontrada nos primeiros dias, as chances de sucesso diminuem drasticamente." "Estou preparada", respondeu Dona Maria em voz baixa, enxugando discretamente as lágrimas com um lenço de papel. Enquanto isso, Marina, que já estava escondida há uma semana na cabana do curandeiro, fazia jus à promessa de não ser um fardo para seus anfitriões. Ela acompanhava Cristina nas caminhadas pela floresta e ajudava a menina a classificar e separar as ervas colhidas. Durante esses passeios, Cristina lhe ensinava sobre a natureza e o uso medicinal das plantas. Com uma facilidade impressionante, a menina identificava cada erva que encontravam. "Esse é o cravinho do mato, ajuda em inflamações", explicava Cristina. "E também tem a casca do salgueiro branco e o espinheiro bravo. São ótimos para fechar feridas e estancar sangramentos." "E esse aqui?" perguntou Marina, curiosa, estendendo a mão para uma folha verde e aveludada, que crescia rente ao chão. "Não!" exclamou Cristina, conseguindo segurar a mão dela a tempo. "Essa planta é muito venenosa.
Você ia ficar toda empolada de bolha se tocasse nela. Marina se admirava com o quanto aquela criança sabia. Talvez fosse difícil para Cristina viver isolada, longe das pessoas. Mas a menina compreendia perfeitamente os processos da natureza. E no que dizia respeito às ervas, Cristina já era quase uma especialista. Marina, por sua vez, retribuía ensinando a menina a pintar, com muita alegria, nos momentos em que todas as tarefas da casa estavam cumpridas. Assim que terminava suas obrigações, Marina corria animada para o quarto de Cristina e começavam as lições de arte. Estevão, observando a relação entre elas, via cada vez mais claramente. Cristina sente falta de uma mãe. Era evidente. A cada dia, a menina se apegava ainda mais a Marina. Você entende que isso não pode durar para sempre, não é? Comentou Marina certa vez, com delicadeza. Quero dizer, Cristina já tem quase 9 anos. Ela precisa frequentar a escola, conviver com outras crianças. Para quê? Cortou Estevão, com um tom um pouco áspero. Para ser humilhada, perseguida, só porque gosta de plantas e ervas. Não, obrigado. Já passamos por isso. Marina se sentiu desconfortável, achando que talvez tivesse se intrometido demais nos assuntos daquela família. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que precisava tocar nesse assunto, de mãe para pai. Quando você vai voltar para a cidade? Arriscou perguntar. Logo, respondeu Marina. Eu só preciso de mais um pouco de tempo. Preciso pensar em como desmascarar meu marido. Não posso simplesmente aparecer lá de repente. As perguntas seriam muitas. Onde estive? Com quem estive? E eu também não quero envolver vocês nisso. Sou muito grata a você e a Cristina por tudo. Estevão concordou, compreensivo, e depois se desculpou. Eu pretendo colocar Cristina novamente na escola, prometeu ele. Mas não agora. Deixe que ela fique mais um pouco aqui, livre, sentindo a natureza até a ponta dos dedos, disse Estevão. Tenho certeza de que isso vai ser útil para ela no futuro. Marina preferiu não discutir. Para ela, bastava saber que as intenções de Estevão eram sinceras e sensatas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um velho trecho de estrada que levava ao aeroporto, Gregório colocava em prática mais uma etapa do seu plano para afastar qualquer suspeita de si. Ele havia comprado, através de intermediários, um carro velho. Dentro do veículo, colocou alguns pertences de Marina. Depois, despejou gasolina por todo o carro e ateou fogo. Em questão de segundos, as chamas subiram alto, consumindo o automóvel até que não restasse mais do que um pedaço de ferro retorcido e carbonizado. Gregório havia escolhido aquele trecho da estrada justamente porque era mal monitorado, não havia câmeras de segurança ali. Ele sabia que precisava de um lugar onde ninguém pudesse vê-lo. Alguns dias depois, o carro queimado foi encontrado. Quando o investigador apresentou a Gregório os pertences chamuscados da esposa, ele encenou um sofrimento devastador. Fez questão de parecer o mais arrasado possível. Eu não consigo acreditar que encontraram isso, disse ele, com a voz arrastada, como se cada palavra lhe custasse um enorme esforço. Parece que a Marina queria mesmo me deixar, continuou Gregório, com uma expressão de tristeza forçada. Ela sempre foi um pouco instável emocionalmente. Uma vez, chegou até a me ameaçar, dizendo que pegaria o nosso filho e sumiria para um lugar onde eu nunca mais os encontraria. Gregório soltou um soluço alto e forçado, que fez os investigadores trocarem olhares discretos. O senhor confirma que esses pertences são de sua esposa? Perguntou novamente um dos policiais. E na sua opinião, haveria algum motivo específico para ela querer fugir? Gregório concordou cautelosamente, confirmando que os objetos pertenciam mesmo a Marina. Quanto ao motivo do desaparecimento, sugeriu, de forma hesitante, que talvez houvesse um amante envolvido, alguém que ele desconhecia. Talvez ela tenha ido atrás desse homem, e algo tenha dado errado na estrada, disse ele. Afinal, o carro era velho. Não é de se estranhar que tenha pegado fogo tão rápido. Apesar das dúvidas, os investigadores acabaram aceitando essa versão dos fatos. Consideraram que a hipótese fazia sentido. Como resultado, Marina foi oficialmente declarada morta. Segundo o inquérito, ela teria morrido em um acidente, seguido de incêndio. O caso foi encerrado. Gregório, internamente, comemorava em silêncio.
Agora, finalmente, poderia viver livremente ao lado de Beatriz, sem precisar se preocupar com nada, e ainda manter todo o seu patrimônio. Beatriz, aliás, fez questão de ajudar Gregório a organizar um funeral improvisado. Como não havia corpo real, decidiram preencher o caixão com peso simbólico apenas para realizar a cerimônia de despedida. No funeral, compareceram apenas alguns amigos próximos de Marina, além de Gregório e da própria Beatriz. Dona Maria, ao saber do desfecho da investigação, recusou terminantemente o convite para a cerimônia. Ela tinha plena convicção de que tudo aquilo era uma encenação suja-armada pelo filho, e acreditava firmemente que Marina ainda estava viva. Quanto a Pedro, assim que Gregório anunciou a morte da mãe, o menino sofreu uma crise de histeria violenta. Ele simplesmente se recusava a acreditar na morte de Marina e passou a culpar o padrasto pela tragédia. Foi culpa sua. Você perdeu a mamãe. Onde você está, mamãe? Beatriz, que não se afastava de Gregório nem por um instante, fez um sinal discreto para ele. Gregório entendeu imediatamente, e sem hesitar, chamou os enfermeiros do internato especial. O menino está tendo um surto, disse-lhe friamente, entregando uma quantia em dinheiro aos paramédicos. Por favor, cuidem bem do meu enteado. Ele está sofrendo muito. Os enfermeiros lançaram a Gregório um olhar compreensivo, e sem fazer muitas perguntas, prepararam uma injeção de sedativo forte. É só para ele não se debater enquanto a gente leva, explicou um deles com calma. Depois, ergueram o menino inconsciente nos braços e o colocaram no veículo. No dia do funeral, enquanto realizavam a cerimônia de despedida em uma alameda do cemitério, Gregório notou um homem estranho à distância. Era alto, de porte robusto, com cabelos escuros e espessos, assim como a barba. O desconhecido observava atentamente, os olhos verdes brilhando de forma penetrante. Incomodado, Gregório resolveu abordá-lo. Perdão, somos conhecidos? Perguntou, tentando soar casual. Acho que não, respondeu o homem de maneira evasiva. Mas talvez eu tenha conhecido sua falecida esposa. Hoje é o enterro dela, certo? O estranho desviou o olhar para algum ponto no horizonte, enquanto Gregório sentia um calafrio percorrer-lhe a espinha e o sangue gelar. Como você sabe disso? Perguntou ele, com a voz trêmula. Ah, eu não sei, apenas imaginei, respondeu o homem, ajeitando melhor a aba da jaqueta. Está frio hoje, não é? Tempo ruim para um piquenique. O rosto de Gregório ficou cinzento, a boca seca. Era Estevão, e Marina havia lhe pedido que fosse ao cemitério naquele dia. Com um sorriso amigável, Estevão olhou diretamente nos olhos do canalha. Ainda está úmido, disse ele. Não consigo imaginar como consegue enterrar alguém na terra fria assim. É até pior do que ficar preso num pântano, cheio de umidade, frio e mosquitos. Gregório engoliu em seco, o nó apertando-lhe a garganta. Ele não acreditava no que ouvia, mas estava claro, aquele homem sabia de tudo. Pior ainda, parecia ter testemunhado a tentativa de assassinato. Onde foi que Gregório havia errado? Será que o estalo que Gregório ouviu na floresta era, na verdade, o som dos passos daquele homem? O pânico tomou conta dele. Desesperado, ele tentou subornar Estevão, oferecendo uma grande quantia em dinheiro para comprar seu silêncio. Mas, em resposta, recebeu apenas um sorriso, desta vez, de puro desprezo. Você acha que tudo neste mundo pode ser comprado com dinheiro, não é? Disse Estevão, encarando-o friamente. Então, olhando Gregório diretamente nos olhos, acrescentou em tom calmo e firme. Alguém prometeu que você teria uma vida divertida depois da morte da sua esposa. Lembra? O que você quer de mim? Gritou Gregório, incapaz de conter o terror que o dominava. Não é o que eu quero, respondeu Estevão com serenidade. Você sabe muito bem quem quer. Ela quer justiça. Os nervos de Gregório cederam. Ele soltou um grito curto, e instintivamente, recuou, tropeçando em direção ao carro. Assim que viu Estevão desaparecer entre as árvores, correu para o veículo, ignorando Beatriz, e arrancou em silêncio, determinado a segui-lo. Gregório queria ter certeza de que aquele sujeito não era apenas algum maluco da região. Para sua surpresa, o homem de jaqueta deu a volta no cemitério e adentrou a floresta. Gregório, cauteloso, saiu do carro e passou a segui-lo a uma distância segura.
Estevão fazia parecer que não notava a perseguição, mas na verdade sabia muito bem que Gregório estava atrás dele. Finalmente, chegaram a um ponto escondido no meio da mata. Foi então que Gregório ouviu um grito alto atrás de si, e era tarde demais. Estevão havia preparado discretamente uma armadilha. Gregório caiu direto no centro de um pântano. Seu corpo, aos poucos, começava a afundar na lama fria e fétida. "Socorro!" gritava Gregório, apavorado. "Eu não quero morrer. Eu não estou pronto." Com um sorriso irônico, Estevão aproximou-se calmamente da margem do pântano. Tirou do bolso uma pequena câmera de vídeo e apontou para o homem que afundava. "E aí, Gregório? Gostou? Nada melhor para relaxar depois de um dia difícil, não é?" Percebendo que tinha sido enganado e estava encurralado, Gregório explodiu em praguejos e gritos de ódio, insultando tanto Estevão quanto Marina. "Você pode sair vivo daqui", disse Estevão, friamente, "se me contar tudo." "Agora. Estou gravando." "Contar o quê?" respondeu Gregório, tentando bancar o inocente. "Vamos, Gregório, não se faça de bobo", disse Estevão, balançando a cabeça. "Seu tempo está acabando. Conta logo como planejou matar sua esposa, como a deixou para morrer sozinha no pântano, naquela floresta escura." "Vamos, vamos." Gregório queria desesperadamente sobreviver. Por isso, acabou confessando tudo, quase sem resistência. Assim que terminou sua confissão, o som distante das sirenes de polícia ecoou pela floresta. "Olha só, parece que vieram te buscar", disse Estevão, satisfeito, desligando a câmera. Apesar da vontade de deixá-lo afundar, Estevão era um homem de palavra. Contra sua vontade, estendeu a mão, ajudou Gregório a sair da lama, e sem hesitar, torceu-lhe os braços para trás, entregando pessoalmente aos policiais que já os esperavam à beira da mata. Gregório foi preso. Enquanto isso, Marina finalmente pôde ressuscitar. Revalidou seus documentos e retomou sua vida, inclusive o trabalho como professora na escola. Dona Maria ficou especialmente feliz ao revê-la. Assim que a nora apareceu viva e saudável em sua porta, a mulher correu para abraçá-la e cobri-la de beijos, como se fosse sua própria filha. "Eu sabia que você estava viva, Marininha." Chorava Dona Maria. Meus meninos, meus ex-alunos, agora detetives, disseram a mesma coisa. Revistaram a cidade inteira e não encontraram nenhum vestígio seu. E se não encontraram, é porque viva você estava. Marina, emocionada, agradeceu à sogra pelas palavras e prometeu que ela sempre seria bem-vinda em sua casa. "Ah, você não sabe!" exclamou Dona Maria, lembrando-se de algo. Aquele desgraçado do Gregório internou seu filho num hospital especial. Um internato para crianças com problemas de desenvolvimento. Marina quase desmaiou de choque. "Você pode me dar o endereço?" pediu, com a voz trêmula. Recebendo o precioso pedaço de papel, Marina decidiu que, antes de qualquer outra coisa, precisava voltar para casa e pensar com calma. Marina não conseguia aceitar tamanha monstruosidade. Uma coisa era tentar matá-la, mas envolver uma criança inocente era algo absolutamente imperdoável. Enquanto elaborava um plano para resgatar Pedro do internato, Beatriz, por sua vez, se movia para tentar tomar tudo o que ainda restava de Gregório. Mesmo com o amante preso, Beatriz queria se apossar do novo negócio que Gregório havia montado pouco antes de ser capturado. Ele tinha investido todos os seus ativos nesse empreendimento, planejando tornar Beatriz sua sócia oficial, mas foi preso antes de formalizar qualquer coisa. Agora, Beatriz estava decidida a pegar tudo o que pudesse. Mas encontrou um obstáculo inesperado: Dona Maria. A antiga coordenadora não suportava Beatriz e deixou bem claro que o negócio de Gregório deveria ficar para a família, e não para essa boneca pintada de salão, como ela chamou. Durante uma reunião no novo escritório de Gregório, Dona Maria enfrentou Beatriz abertamente, e para deixar claro seu desprezo, jogou uma xícara de café no colo da jovem. "Isso a gente ainda vai ver", sibilou Beatriz, como uma serpente. No instante seguinte, Dona Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela mal tinha dado alguns goles daquele maldito café quando começou a sentir uma forte tontura. Foi hospitalizada às pressas, vítima de um grave ataque cardíaco. Por pouco não perdeu a vida. Quando Marina a visitou no hospital, Dona Maria não hesitou em compartilhar suas suspeitas.
Acreditava que Beatriz pudesse ter colocado algo em seu café. Compreendendo que Beatriz era muito mais perigosa do que parecia, Marina decidiu que não podia mais correr riscos. Já havia passado por perdas demais. Não suportaria enfrentar outra tragédia. Assim que o divórcio com Gregório foi finalizado, Marina resolveu entregar voluntariamente a empresa para Beatriz. A amante ficou radiante. É tão bom lidar com gente inteligente, rosnou Beatriz, enquanto assinava o contrato de doação. Agora a firma é minha. Boa sorte para você. Mas Marina não sentia a menor pena por abrir mão daquele negócio. Ainda tinha sua casa e seu emprego na escola. Marina não precisava de mais nada. Seu único foco agora era resgatar Pedro do internato. Mas, ao chegar lá, encontrou resistência. Seu filho apresenta quadro de psicose. Não podemos liberá-lo, informou o médico responsável. Marina sabia que aquilo era mentira. Entendeu imediatamente que Gregório havia pago para manter o menino preso naquele lugar terrível. Prometeu a Pedro que faria de tudo para tirá-lo dali, e começou a reunir os documentos necessários para abrir um processo formal. Pouco depois, Marina decidiu apresentar o filho à filha do curandeiro. Levou Cristina para visitar o internato, e a menina ficou muito surpresa ao saber que Pedro teria que viver ali por tempo indeterminado. Enquanto Marina resolvia questões com a direção da instituição, as crianças passaram algum tempo brincando juntas. Na hora da despedida, Cristina entregou a Pedro um pequeno bilhete secreto. Sugeriu que ele escapasse pela janela durante a noite. Eu vou te esperar bem debaixo da janela, dizia o bilhete, e te levarei para um lugar seguro. Pedro, que não queria permanecer nem mais um dia naquele internato, seguiu o plano à risca. Ele e Cristina se esconderam na floresta, e depois foram até a casa de Estevão. No início, o curandeiro ficou muito preocupado ao ver que a filha havia trazido um menino desconhecido para casa. Mas, ao saber que se tratava do filho de Marina, acolheu Pedro, alimentou-o e fez de tudo para que ele se sentisse seguro. Infelizmente, Estevão havia esquecido de anotar o novo número de telefone de Marina, e por isso não conseguiu avisá-la imediatamente. Enquanto isso, Marina, ao descobrir que o filho havia fugido do internato, entrou em pânico. Ela não tinha ideia de onde o menino poderia estar, e ele também não apareceu em casa. No dia seguinte, foi chamada para prestar depoimento na delegacia. Os investigadores desconfiavam que ela própria tivesse sequestrado o filho. Por favor, não é nada disso, explicou Marina, tentando se defender. Na verdade, Pedro nunca deveria ter sido internado naquele lugar. Isso tudo foi armado pelo meu ex-marido. Em seguida, Marina relatou toda a sua versão dos fatos. A polícia, interessada na história contada por Marina, prometeu investigar o internato. Alguns dias depois, Estevão finalmente conseguiu localizar Marina em sua vila e contou à mãe aflita que Pedro estava seguro em sua casa. Infelizmente, enquanto Estevão estava fora, a polícia já havia encontrado as crianças na cabana. Foi necessário contratar um bom advogado para que seu novo amigo não fosse injustamente acusado, o que quase aconteceu. Ao final da investigação, o internato não resistiu à fiscalização. Pedro foi devolvido a Marina, que se sentiu a mãe mais feliz do mundo. Os médicos que aceitaram dinheiro de Gregório foram presos e punidos por seus atos, assim como toda a direção do internato, que também estava envolvida no esquema. Com o tempo, a amizade entre Marina e Estevão se transformou em um amor profundo. Eles se casaram, e Marina se tornou oficialmente mãe não apenas de Pedro, mas também da pequena Cristina, que já a considerava como uma verdadeira mãe havia muito tempo. Marina, enfim, sentia que sua vida tinha reencontrado ordem e harmonia. Estevão mudou-se para a casa de Marina, e juntos, com as crianças, formaram uma família unida. Ele continuou seu trabalho com ervas e abriu na cidade um pequeno consultório de homeopatia. Quanto a Beatriz, as coisas não terminaram tão bem. Ela não era tão inteligente quanto imaginava. Incapaz de administrar os negócios de Gregório, fechou acordos desastrosos, perdeu todos os ativos e acabou pedindo falência. Depois disso, deixou a cidade para sempre. Se você gostou da história, peço que apoie com um curtir. Para você é apenas um clique, mas para mim é muito importante. Tudo de bom!